esta igreja, o povo do caminho, clandestino, caminhantes, andantes. E o versículo 23 diz isso: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, desse povo do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que eram miniaturas do templo da deusa Diana, que estava lá em Éfeso, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Olha o que eles estão querendo convencer os efésios. A gente trabalha com isso. Daqui vem o nosso dinheiro. Isso aqui é o nosso ganha-pão. Aqui está o nosso salário. E vocês estão vendo e ouvindo o que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse tal desse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo. Não lhe permitiram os discípulos, que Paulo queria se apresentar, não permitiram, é perigoso, é arriscado. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, olha isso aqui, que coisa interessante, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com as mãos, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu em Júpiter, que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e procônsules que se acusem uns aos outros lá, quer dizer, tem um tribunal para isso ser apurado, vão para lá. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Versículo 41, e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Quer dizer, olha o que está acontecendo. Paulo chega na cidade de Éfeso, ele prega o evangelho, os efésios vão para a praça pública, confessam os seus pecados, queimam seus livros de bruxaria, queimam seus amuletos, queimam seus ídolos,
E aí, vamos, quem compra aqui uma miniatura da deusa Diana? Não, eu agora me converti. Eu agora sigo o Cristo de Paulo. Eu agora sirvo o Jesus de Paulo. Opa, esse negócio está trazendo prejuízo para nós. Nós não estamos lucrando mais. E aí, aconteceu todo aquele tumulto, como eu acabei de ler para vocês. Fiz questão de ler todo o texto praticamente aqui. Aconteceu todo esse tumulto. E vem a pergunta agora. Como foi que Paulo conseguiu isto? Como foi que Paulo conseguiu praticamente desmistificar uma cidade inteira, pagã, idólatra, voltada ao misticismo? Como foi que Paulo conseguiu tamanha façanha? Eu lhes respondo sem medo de errar. Paulo conseguiu isto através da pregação do evangelho. O que foi que Paulo fez naquela cidade? Pregou o evangelho. Irmãos e irmãs, eu tenho ouvido alguns pregadores, eu tenho ouvido alguns pastores, eu tenho ouvido algumas igrejas dizerem: não, pastor, aqui é difícil, aqui o negócio é travado, aqui eu fui pregar numa cidade que quando eu cheguei lá, a pessoa me disse assim: o senhor sentiu, pastor? Quando o senhor chegou, desceu aqui, o senhor sentiu? Eu fiquei olhando, sentiu o quê? O senhor sentiu nada não? Mas o quê? Sentiu o quê? Um peso, tem um peso aqui na cidade. Eu falei: um peso? Tem um peso, que tem muito demônio, pastor, nas nuvens assim, é uma nuvem de demônios, é muito peso, pastor, aqui a coisa não vai. Aqui é travado, aqui é demônio para todo lado, aqui as coisas são amarradas, as coisas são travadas. Eu quero dizer hoje, meu irmão, minha irmã, sem medo de errar, não há nuvem de demônios, não há nada travado, não há cidade fechada que resista ao poder da pregação do evangelho. Quando a igreja se levanta para pregar o evangelho, todas as hostes espirituais da maldade são desbaratadas, porque nada é mais forte e nada é mais poderoso do que a pregação do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejam bem, Paulo conseguiu isto através da pregação do evangelho. Veja o que diz os versículos de número 8 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 a 10. Melhora para mim o retorno, querido, por favor. Aqui não tem retorno para mim. Eu falo, a voz some. Parece que vai só. E vocês estão me ouvindo bem, não estão? Pois é, mas eu aqui tenho dificuldade. Me ajuda aí, por favor, querido. Atos 19, versículo 8. Durante 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? Durante 3 meses. Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. Fazendo o quê? Dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. E eu já expliquei para vocês aqui o que é esse caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Agora veja o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como é que nós vamos abalar Columbus? Como é que nós vamos sacudir Columbus? Como é que nós vamos sacudir o estado de Ohio? Pregando a palavra, pregando o evangelho. Pode pregar, meu irmão, pregue sem medo. Pregue o evangelho, pregue a cruz de Cristo, pregue a sua ressurreição dentre os mortos, pregue que ele subiu aos céus, mas brevemente voltará para buscar a sua igreja. Pregue o evangelho e você vai ver que Deus vai começar a sacudir as estruturas e vai começar a mover os céus, porque não há nada mais forte, não há nada mais poderoso do que a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Bom, primeiro movimento de avivamento que eu estou destacando aqui na minha singela reflexão de hoje à noite
é o avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso, que foi caracterizado por confissão de pecados, abandono da idolatria e libertação dos oprimidos pela pregação do evangelho. Mas há um outro segundo movimento de avivamento que eu quero destacar para vocês, que é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse grande evento, esse grande movimento de avivamento em Atos dos Apóstolos. O grande e maior avivamento da história. Sim, grandes teólogos, estudiosos da Bíblia, a tradição cristã praticamente toda concorda que o evento de Pentecostes foi o maior e grande avivamento da história, ou o grande e maior avivamento da história. Atos, capítulo do número 2, que foi caracterizado pela quebra de barreiras étnico-religiosas. Ou seja, Deus não tem preferidos. Esta é a mensagem de Pentecostes. Qual é a grande mensagem de Pentecostes? Deus não tem preferidos. Todos têm o direito de acesso a Ele e podem receber o poder de serem seus filhos. É esta a grande mensagem de Pentecostes. O grande fenômeno de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua lá que ninguém entendeu nada. Não foi esse o grande evento, o grande fenômeno, o grande milagre de Pentecostes. Nós, pentecostais, cremos na glossolalia, quer dizer, o batismo no Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita a falar em outras línguas, em línguas espirituais, em línguas desconhecidas aqui na terra. Isso aconteceu também em Pentecostes, mas o grande milagre, a grande ênfase, o grande fenômeno pentecostal foi que o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos a falarem na língua nativa daquela multidão que ali estava. Todos ouviram falar na sua própria língua. Vejam o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E essa pergunta, não são galileus, esta expressão, não são galileus, ela tem um ranço de preconceito. Um ranço de preconceito, porque, mais ou menos assim, quem é essa gente? Quem são eles? Não são galileus? Muitos deles aí eram pescadores, semi-analfabetos. Nunca vimos essa gente cursando idiomas nas universidades da Palestina. Nunca vimos eles estudando idiomas nas faculdades de Jerusalém. Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua? Atos capítulo 2, versículo de número 9. A seguir, o Lucas, que escreve Atos, ele dá uma lista aqui dos diferentes lugares de onde aquela multidão era oriunda e que estava ali em Jerusalém por ocasião da festa dos Pentecostes. E ele lista aí, entre outros, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que residiam lá em Jerusalém, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles que eram convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Aí ele pergunta, a pergunta que começa no versículo 7, termina no versículo 11, da seguinte forma: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Quer dizer, o que é destacado no grande avivamento, no grande movimento de avivamento em Pentecostes? Que em Pentecostes todos são reunidos ao pé da cruz, raças, tribos, línguas, povos, nações,
todos são reunidos ao pé da cruz, todos ouvem, todos compreendem na sua própria língua, que é uma contraversão do que aconteceu em Babel, lá no livro do Gênesis. Porque se em Gênesis nós temos na construção da Torre de Babel a confusão das línguas, em Pentecostes nós temos o Espírito Santo de Deus levantando homens e mulheres no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho na língua nativa de toda aquela multidão que ali estavam, e todos ouviram a mensagem da cruz, e todos puderam ser reconciliados ao pé da cruz pela mensagem do Evangelho que foi pregada naquele dia. Então vejam bem, em Pentecostes, o grande e maior avivamento da história é caracterizado por esta quebra de barreiras étnico-religiosas. Deus não tem preferidos, todos têm direito de acesso a Ele e podem receber, sim, o direito de serem filhos de Deus. Basta crer na mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa que acontece aqui no grande avivamento de Pentecostes é que ele é caracterizado por abrir a porta de acesso ao Evangelho para o mundo todo, para o mundo inteiro. Esse avivamento é caracterizado por abrir a porta de acesso ao Evangelho para o mundo todo, o mundo inteiro. Nós somos responsáveis pela grande evangelização mundial. A igreja é responsável pela pregação mundial. Queridos irmãos, meu coração tem se afligido muito nesses últimos anos de ver uma igreja estagnada, acomodada, uma igreja apegada a rótulos, a títulos, a cargos, a posições, a poderes, e se esqueceu da sua tarefa principal, primordial. Qual é a tarefa principal, primordial da igreja? É pregar o Evangelho. A tarefa da evangelização mundial é missão da igreja, é responsabilidade da igreja. A igreja não tem o direito de terceirizar o ID. A igreja não tem o direito de transferir o ID para terceiros. Não, eu já orei, já fiz a minha parte, porque não tem aquela frase que a gente diz, né? Irmãos, tem 3 maneiras de fazer missões. Quem vai, se você não vai, então você contribua para quem vai. Se você nem pode ir, nem pode contribuir, então ora. Eu discordo, porque aparentemente a frase até parece ser piedosa, mas nada substitui o ID. Nada pode substituir o ID. Ou seja, a oferta é necessária, precisa ofertar. Sim, oferte. A oração é indispensável. Não tem pregação do Evangelho, não tem avivamento, não tem missão sem oração. Mas nada substitui o ID. A oração não substitui o ID. A oferta não substitui o ID. Não adianta você contribuir, orar e depois dar de ombros e dizer: já fiz a minha parte. O missionário que se vire, o missionário que vá. Não. O problema é que nós lemos errado. O ID de Jesus é indo, é no gerúndio, é indo mesmo. Pegue o ônibus, vá até o centro da cidade, mas vá. Atravesse a rua, pregue para a pessoa que está do outro lado, mas vá. Vá até o portão da escola, da faculdade, mas vá. Vá ao trabalho onde você todo dia pica cartão, mas vá. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nada pode substituir o ID. Nós não temos o direito de terceirizar o ID. E aqui está uma igreja que recebe esta chama pentecostal. E esse avivamento é caracterizado por abrir a porta do acesso do Evangelho ao mundo inteiro. Agora eu quero falar um pouquinho. Eu pontuei 2 momentos de avivamento na história dos avivamentos. 2 aqui eu pontuei a partir do livro de Atos, e esses 2 na história da igreja, na história dos grandes avivamentos. Terceiro lugar,